Outubro Rosa, sua empresa pode apoiar a luta contra o câncer de mama de maneira efetiva, gerando doações e posicionando sua marca em favor da nossa causa. A SOS do Câncer utiliza uma plataforma única de experiências e transparência de doação, oferecendo aos seus parceiros a possibilidade de apoiar a instituição com total transparência e controle de cada doação realizada. O Pólen e SOS do Câncer, juntos contra o câncer de mama. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E falando em saúde e bem-estar, hoje no SOS Convida nós estamos tendo a honra de receber o Dr. Thales Lamounier. O Dr. Thales é médico obstetra e ginecologista e nós vamos falar sobre rastreio do câncer de mama. E a campanha Dr. Thales do Outubro Rosa é realizada anualmente com o objetivo de compartilhar informações, de promover a conscientização sobre o câncer de mama, de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico, tratamento e também de contribuir para a redução da mortalidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema com você, para nos orientar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. E vamos partir para a primeira pergunta. Claro, então, Dr. Thales, para que as pessoas entendam a importância da campanha do Outubro Rosa, nós podemos começar falando sobre as estatísticas do câncer de mama no Brasil? Claro, com certeza. É importante a gente saber que o câncer de mama hoje ele é o segundo câncer mais comum na população feminina. Ele só fica atrás do câncer de pele, não melanoma. Então, é um câncer bem prevalente na população feminina. E ele é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Então, por isso a importância dessa campanha, né? Estimou-se que em 2021 a gente teve 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. E agora, em 2019, foram mais ou menos 17 mil mortes de mulheres por câncer de mama. Então, por isso a importância dessa campanha, por isso a importância da mulher se cuidar, né, de cuidar da saúde, principalmente nesse mês importante do Outubro Rosa. São números muito assustadores, né? Muito assustadores. E existe, doutor Thales, diferença entre diagnóstico precoce e rastreamento do câncer de mama? Sim, se a gente for pensar, são duas coisas completamente diferentes. A gente tem que pensar que o rastreamento, eles são exames que a gente faz em populações saudáveis, em pessoas que não sentem nada em busca de alguma doença. Então a gente faz exames em pessoas que não têm nenhum problema, que não sentem nada, para a gente conseguir a partir daí fazer um diagnóstico precoce. Seria o diagnóstico de uma doença no início dos sintomas, para a gente pegar aquela condição no início, para a gente ter uma gama maior de possibilidades de tratamento. Geralmente quando se pensa em rastreio, a gente pensa em localização, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, fazer um check-up, fazer uma pesquisa geral para ver se a gente encontra alguma coisa diferente, algo que ainda não deu sintoma, não deu sinal de que está ali. E a prevenção já é o contrário disso. Na verdade a prevenção ela englobaria o rastreamento como uma primeira parte e a prevenção que a gente chama de secundária seria o diagnóstico precoce, porque a gente preveniria formas graves da doença. Entendi. E qual a importância do rastreio do câncer de mama, doutor Thales? Então, pensando no rastreamento do câncer de mama, ele é importante ser rastreado, primeiro porque quando você faz um rastreamento e se você descobre uma doença no seu início, você acaba tendo uma disponibilidade maior de métodos de tratamento para uma doença. Então o nosso intuito com o rastreio é sempre tentar descobrir uma comorbidade, um problema nas suas células iniciais, no seu problema inicial, para que ali a gente consiga determinar qual tratamento é mais específico e que a gente tenha possibilidade de tratamento para aquela pessoa. No caso do câncer de mama, inclusive, quando a gente descobre em estágios muito iniciais, a gente tem a possibilidade da cura, né? Então a gente descobre aquele câncer localizado, que não tem disseminação, não tem metástase, então a gente consegue entrar com tratamentos visando mesmo a cura.
coisa que quando a gente não consegue esse diagnóstico tão precoce, a gente não consegue essa realização. Aí parte para tratamentos agressivos, como químio, radioterapia, às vezes uma mastectomia. Exatamente, às vezes até impossibilidade de cura mesmo. De cura mesmo, né? E quais são os métodos utilizados para o rastreio desse câncer de mama? Certo. É bom a gente colocar que o método mais usado para o rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Nenhum exame substitui a mamografia. A mamografia é um exame que ele acaba por detectar lesões mínimas, às vezes que nem são palpáveis. Então, as lesões menores do que meio centímetro são vistas na mamografia, coisa que no, por exemplo, ultrassom, ou até mesmo no exame físico da mama que o médico faz, ou a paciente acaba se autoexaminando, acaba que ela ainda não percebe. E na mamografia é possível a gente encontrar ainda lesões que a gente chama de pré-cancerígenas, que são lesões que podem, em algum tempo, virar um câncer. Então são lesões que a gente já começa a ficar mais de olho através da mamografia, antes mesmo da gente ter um problema maior. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas imaginam que o ultrassom é um pouco mais importante, exatamente, porque vai ver melhor, né? E é o contrário. E às vezes pelo medo ou desconforto que a mamografia pode causar, então várias pacientes acabam pedindo para fazer ultrassom direto. Exatamente, mas elas não sabem que a mamografia para rastreamento ela é melhor. Ela é melhor. Quando você quer complementar a mamografia, aí às vezes é importante um ultrassom, uma ressonância das mamas, para você ter uma ideia melhor daquilo que às vezes a mamografia não conseguiu definir tão bem. Mas para um rastreamento, para identificação de possíveis lesões, a mamografia é o primordial. E quais são os pilares para o sucesso das campanhas de rastreamento do câncer de mama, Dr. Thales? São duas perguntas. E nós temos obtido êxito no Brasil? Então, a gente tem que pensar que os pilares são basicamente divididos em dois. A gente depende muito da paciente. Então, a gente precisa que aquela paciente procure o atendimento médico, faça suas consultas regulares, né? Busque o médico para poder fazer seus exames de rotina e que também a paciente consiga se examinar, conheça a sua própria mama, em busca de que qualquer momento que ela encontrar qualquer coisa de diferente na sua mama, ela procura um atendimento para poder ser examinada e complementar a investigação. E o segundo pilar está muito relacionado ao profissional de saúde, ao sistema de saúde como um todo. Então a gente precisa de médicos que estão ali dispostos a investigar aquele problema, que examinam a paciente com exatidão, que dá importância a qualquer achado, e um sistema de saúde que consegue oferecer os exames para a população. Que precisa. Porque a gente precisa também da disponibilidade de mamografia para todo mundo. Isso, né? Isso é muito importante falar, né? E você pode falar um pouquinho sobre os grupos de risco de câncer de mama? Sim, com certeza. A gente tem vários fatores de risco, né? Hoje em dia a gente fica muito focado na história familiar, mas a gente sabe que uma porcentagem pequena, em torno de 15 a 20% dos cânceres de mama são familiares. Quase 80% dos cânceres de mama eles são esporádicos, eles são ao acaso. Então a gente tem aí que uma população, a maior parte da população tem um câncer de mama ao acaso. Ao acaso. Não é algo vem. familiar, genético. Então a gente tem algumas condições que são relacionadas com isso, como por exemplo, mulheres que começam a menstruar muito cedo, antes dos 12 anos, mulheres que param de menstruar tarde, depois dos 55 anos, têm mais chance de desenvolver câncer de mama. Mesmo? Mulheres que não têm filhos ou que não amamentaram, porque a gente sabe que a amamentação é um fator protetivo contra o câncer de mama. Mulheres que usaram anticoncepcional por longos períodos. Mulheres que não tiveram gravidez, eu já falei, mas o mais importante é a gente tentar entender que esses são fatores que podem predispor um câncer de mama, mas que não quer dizer que se você se enquadrar em algum deles, você vai ter. Você só precisa se preocupar um pouco mais, às vezes começar a fazer exames com idades mais precoces, para que tenha de fato um diagnóstico no momento oportuno. Você falou sobre a mamografia e eu fiquei me perguntando, tem um tempo, por exemplo, anual, de 2 em 2 anos? Como que é a mamografia? Isso é um pouco controverso, algumas instituições têm protocolos diferentes sobre isso. Sim. Mas o Ministério da Saúde ele recomenda a mamografia na população geral entre os 50 e os 69 anos e que ele seja feito de 2 em 2 anos, bianualmente. Tá? Essa idade aumentou um pouquinho, não aumentou? Era 40 e poucos, né? Na verdade, a Sociedade de Ginecologia, a Sociedade de Mastologia, ele recomenda a realização entre os 40 e os 74. E o Ministério da Saúde acha mais
benéfico a realização numa faixa etária menor. Inclusive, essas sociedades brasileiras, elas recomendam os exames anuais, enquanto o Ministério da Saúde, de 2 em 2 anos. Aí, como nós vamos fazer? Vamos seguir. Exatamente. A gente fica ali em cima do muro, sabendo qual paciente às vezes precisa de um cuidado um pouco mais de perto. Isso. Exatamente. Aí vai ter que confiar, tem que ser no médico mesmo, para ele orientar melhor. Exatamente. Né? Aí a gente avaliar os fatores de risco. Às vezes essa paciente teve uma irmã com câncer de mama muito nova, a gente precisa começar essa investigação um pouco mais cedo. E, doutor Thales, receber o diagnóstico de câncer de mama é muito assustador. Né? Isso é para qualquer pessoa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do benefício de receber esse diagnóstico de forma precoce. A gente tem que entender que o câncer ele é uma doença que, infelizmente, pode trazer muitos problemas quando ele é descoberto tardiamente. Então, assim, a gente tem que parar de ter medo de ter o diagnóstico. A gente não pode ter medo da doença. A gente tem que ter medo do diagnóstico tardio, quando a gente não tem mais a opção de tratamento ou não tem mais o que fazer. Então, o importante no câncer de mama é se preocupar em receber o diagnóstico, né? É fazer os exames, procurar estar sempre com tudo em dia, para que, se caso um dia, infelizmente, descobrir-se um câncer de mama, descobrir recente, descobrir precoce, ter todas as opções de tratamento que podem ser feitas e visar a cura, né? Que é o mais importante para a gente nesse momento. E acolher, né, se for o caso, essa enfermidade e pensar que tem tratamento, porque precocemente foi diagnosticado. Exatamente. E aí, como você falou no início do programa, as chances de cura são muito altas. Muito, né? Graças a Deus. O tipo de tratamento também vai ser menos agressivo, provavelmente, às vezes, né? Então, assim, acolher mesmo, né, porque tem jeito para tudo. Com certeza. A gente tem que aceitar e tratar. Também não adianta acolher e ficar parado. Exatamente, né? Nós precisamos a gente tem que movimentar. E as visitas regulares ao médico ginecologista auxiliam no diagnóstico precoce do câncer de mama? Com certeza, porque assim, mais importante às vezes do que só fazer exames, ir ao médico e ser examinada também faz diferença. Né? Então a gente fazer o exame físico completo, examinar as mamas da paciente na consulta e não só pedir mamografia ou pedir outros exames, também faz parte. Então às vezes no consultório a gente já percebe alguma coisa ali diferente. Então aquela mulher que vai todo ano, que o médico já conhece, que faz aquele acompanhamento, a gente consegue ter um controle melhor, um diagnóstico mais precoce quando a gente tem alguma alteração. Mais rápido também, né? E como nós sabemos que o nosso corpo ele sempre sinaliza quando tem alguma coisa de errado, quando algo vai mal. Quais são os sinais do câncer de mama, doutor Thales, e qual o período ideal para fazermos o autoexame? Certo. Então, assim, o que a gente sempre tem que buscar quando a gente quer examinar as mamas? A gente tem que ir atrás de nódulos, então alguma nodulação, alguma área mais endurecida que anteriormente você não tinha notado que podia estar ali naquela mama. Geralmente são áreas rígidas, duras, que não são móveis, são áreas bem fixas. A gente tem que ir atrás, às vezes, de descarga papilar, que a gente chama, que é a saída de líquido pelo bico do peito, pela areola do peito. E geralmente, quando é do câncer, ele ocorre de um lado só. Ele acontece espontaneamente, então não é a saída de líquido, a expressão, é a saída de líquido espontânea no sutiã. E geralmente a gente preocupa mais quando a gente tem a coloração sanguinolenta ou a coloração que a gente chama de água de rocha, que é aquela coloração bem translúcida mesmo. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho são nas ínguas das axilas, né? Então os nódulos axilares, pensando em algumas metástases, então cânceres mais avançados, a gente começa a ter o acometimento axilar. E a gente tem uma condição também muito específica do câncer de mama, que é quando a gente tem uma vermelhidão e um inchaço daquela mama. E aí a gente fala que a mama fica com um aspecto de casca de laranja. Fica bem edemaciada e com aqueles furinhos da casca de laranja mesmo. É outra coisa que a gente tem que observar na mama, sabe? Em relação ao autoexame, hoje a gente não recomenda mais aquele autoexame regular, certinho, aquele autoexame que tem que seguir um protocolo, um modelo, não. Hoje em dia a gente estabelece para a paciente que ela tem que conhecer a sua mama. Então não importa se ela vai fazer uma vez por semana, se ela vai fazer uma vez por mês, mas ela tem que estar ali familiarizada com a mama dela para que no momento que ela note qualquer coisa diferente, ela possa procurar o atendimento médico e acabar tendo o diagnóstico, né, ou tendo o esclarecimento se existe alguma alteração de fato.
Isso é muito importante, porque às vezes tem mulheres que esperam a menstruação vir ou esperam ir embora, né? Tem Exatamente. aquele ritual todo, então não tem necessidade de mais. E a gente sabe que às vezes com a menstruação as mamas ficam mais edemaciadas, as glândulas ficam mais inchadas e às vezes pode acabar confundindo. Então às vezes não ter ali um modelo certo a seguir, mas no momento que se sentir bem, que vê que a mama não está doendo, que está tranquilo, examina, palpa, sem seguir muito protocolo, muito rumo, examina ali direitinho a mama, para a gente conseguir descobrir alguma alteração recente no momento que ela aparecer. Sim. E o câncer de mama, ele afeta a saúde e também a autoestima das mulheres. Além do tratamento contra a doença, Dr. Thales, como as mulheres podem encontrar ajuda para enfrentar essa doença? É muito importante a mulher acolher esse diagnóstico e buscar ajuda na sua rede de apoio, né? A mulher ela tem que ter uma rede de apoio no momento de um diagnóstico difícil como o de câncer. Então essa rede de apoio pode ser na família, pode ser dos amigos, pode ser do próprio médico, quando já tem um vínculo maior, né? A gente tem hoje instituições, ONGs que trabalham nesse acolhimento de pessoas com câncer, com esse diagnóstico, porque a gente sabe que o bem-estar psicológico faz diferença no resultado final do tratamento. Sim. Então a pessoa procurar essa ajuda psicológica também vai levar a um tratamento menos dispendioso, menos agressivo e que a gente consegue chegar na cura mais tranquilamente. O emocional do paciente, ele influencia bastante. Muito. E o câncer de mama, ele traz para a mulher um déficit, uma diminuição muito grande da questão estética, da questão da autoestima, porque a mama ela é muito valorizada na mulher. Então, quando ela passa por uma cirurgia, às vezes uma alteração da mama, ela se sente muito para baixo. Então, é importante ela ter ajuda nesse momento. Começa a pensar que os cabelos vão cair, né? Exatamente. Tem essa parte da questão estética do tratamento da quimioterapia, que também é bem agressiva. Bem agressivo. E o SOS Convida dedica esse programa a todas as mulheres, principalmente aquelas que estão enfrentando o câncer de mama, e como contribuição a essas mulheres, eu gostaria de convidá-lo, né, mais uma vez, para que na próxima semana o senhor voltasse aqui ao programa para nós falarmos sobre o câncer de colo de útero. Claro, com certeza, um tema muito importante para a gente discutir, com certeza. E se nós vamos levar informação para essa população, vamos, né? Sim, vamos. Muito obrigada, então. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Eu te espero na próxima semana. Combinado, obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, nós deixamos o nosso abraço e não perca o nosso próximo programa. Nós estaremos com o Dr. Thales mais uma vez. Nós vamos falar sobre o câncer de colo de útero. Um abraço para você, até a próxima semana. Fique com Deus.